Olá! Olá, Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Papo e Mente. Eu sou Paula Silvestre e eu sou a Eduarda Queiroz. e esse episódio tem o patrocínio da Raízes Psicologia e Desenvolvimento Humano. Isso mesmo, né? Uma clínica psicológica que tudo que você procurar no ramo da psicologia, você encontra lá. Você encontra neuroavaliação, né? Você encontra... Terapia de casal. Deu um branco na Duda eu. agora. Mas terapia de casal. Avaliação para a cirurgia bariátrica, né? Também para vasectomia. Orientação profissional. Atendemos adulto, criança, adolescente, idoso. Casais. Então, assim, o que você precisar na área de psicologia é só entrar em contato com a gente, não é isso? Isso mesmo. E hoje? E hoje nós estamos com Ivana Medeiros, uma fisioterapeuta. Vamos falar um pouquinho da profissão dela e também da história do Luiz. Né? Quem é o Luiz? Vamos ouvir tudo hoje. Pronto, começar. Seja muito bem-vinda. Pode começar. Muito obrigada. É um prazer estar aqui. Ainda estou processando, assim. Estou muito feliz poder ter um pouquinho de voz com o Luiz, com a história dele, com todo o processo, né? Eterno. E é isso, vocês começam com perguntas, eu começo falando. Pode começar falando, Luiz, começar como foi, né? Porque assim... Como eu falei, tu veio, quando ela veio falar comigo, né? Ela falou assim, porque eu vi que você começou com movimento na gestação, porque eu tenho barriga do tamanho do mundo. Aí comecei a brincar com esses rios, né? De musiquinha. Aí começou a povo gostar. E, eita, tu não fez mais? Tu não fez na pandemia, que eu gestei ainda. Foi quando teve outro lockdown. Então, eu tinha muito medo. Então, eu tinha que fazer um movimento que eu sempre sonhei, né? Vou fazer musculação, fazer pilates até o fim, porque sempre foi o que eu vivi. Mas aí veio a pandemia, né? E a gente teve que se readaptar. E eu fazia em casa mesmo. Aí foi daí que surgiram os vídeos e ela perguntou, movimento, fala de Luiz e depois da história da amamentação. Eu disse, pronto, 3 assuntos eternos na minha vida, que eu nunca tenho fim. Vamos organizar isso aí. Vamos tentar fazer uma cronologia disso aí. Aí você começou, não foi isso? Foi, aí fiz. Aí quando foi o parto, teve o parto, né? Eu comecei a evoluir bastante em casa. Só que ele necessitou de assistência, né, da UTI. Ele ficou 26 dias na UTI e 1 dia na enfermaria. Foi para terminar o antibiótico. E aí ficou aquela expectativa, né? De, cadê a foto? Gente, toda semana, quando eu cheguei em 37 semanas, já começou a perguntar. E aí, como é que tá? Eu dava um oi ao pessoal, o povo já fazia assim. Parece eu, hoje com minhas mães, que eu faço o pré-natal, aí elas dão um oi, assim, 1 semana antes, aí eu digo o que foi. Elas, calma, tudo bem. Aí ficou aquela expectativa. Eu nunca tive muita vontade de expor meu filho. Eu não queria ter fotos de roxos. Mas aí, filho vem e foge tudo do nosso controle, né? E foi tomando uma proporção, porque eu fui... eu nem queria expor tudo, mas tem um outro lado da mídia, né? Da internet, das redes. A gente recebeu muito apoio. Muito apoio, eram muitas orações, eram mensagens assim. Pessoas que diziam que nunca tinham parado para orar e estavam orando por Luiz e estavam torcendo por nós. Pessoas que... Nessas horas, que as pessoas sempre dizem, né? Nessas horas a gente sabe quem são os amigos. Pessoas, assim, bem assim, conhecidos, que se dispuseram, assim, a ajudar. Ajudas de lugares, assim, bem... Então, eu fiz essa luta, se a missão deles não é só meu. Eu não posso deixar isso, não posso segurar isso. E fui falando. Eu sempre gostei de escrever algumas coisas. E gosto de foto, não entendo muito, mas eu gosto de foto. Então, foi indo. Enfim, aí chegou a hora das terapias dele. Aí, pronto, eu perdi o controle, né? As pessoas já perguntavam, cadê Luiz? Cadê Luiz? Eu não vi Luiz essa semana. Ou, eu adoro ver a evolução de Luiz. Eu digo, então vamos lá. Vamos unir essas orações, venha. E que venha. Sonhei com o Luiz andando. Eu digo, toma posse. Vamos lá. Só me faz entender aí o que foi que aconteceu. Né? O que foi que houve? Foi na gestação, teve algum problema? Ou eu foi tive diabetes parto? gestacional. Digamos que algumas medidas deveriam ter sido tomadas e não foram. Aí teve o parto teve um trabalho, um tempo expulsivo demorado.
E é isso. Resumindo, algumas coisas deveriam ser feitas, terem sido feitas. Que é até interessante que a gente já vai começar assim com o babado, negócio. Eu vim pensando ali, né, lembrando do começo, e a mãe atípica já começa a sofrer sem nem o povo saber ainda que a criança é atípica, né? Porque eu fui muito criticada pelos próprios profissionais, enfermeiros lá, equipe de enfermagem técnica e tudo mais, eu fiquei sabendo depois, que tinha sido por minha culpa. Porque queria um parto normal. E por um longo tempo, assim, até que eu processasse tudo, que, tipo, essa decisão não é minha. Eu deixei bem claro, ó, eu quero um parto normal enquanto tiver saudável para mim e para o meu filho. Partiu disso, vamos para a cesárea. E foi uma bandeira que eu discuti um pouco, me doeu muito saber de outras pessoas que estavam ali cuidando do meu filho, falavam isso por trás. E eram mulheres. E tem muito disso. Tem muito desse julgamento e o capacitismo vindo das mulheres e pessoas que julgam sem saber da história toda, né? Mas, enfim, uma pauta para ficar aí, para as pessoas pensarem, coleguinhas da saúde, Porque na área da saúde a gente tem que estar sempre em atualização, assim, de humanidade. Eu acho que tem, principalmente em hospital, teve uma questãozinha lá também sobre Luiz, ele tinha, ou qualquer outro bebê de UTI, eles são hiperestimulados. São luzes, as luzes deviam ser adequadas para cada leito, e não é. Tipo, se vai fazer alguma da medicação no bebê, acende todo o corredor. Então, meu bebê estava no som dele, mas fica uma luz imensa em cima dele. Os alarmes são enormes, várias coisas. E a gente, como profissional, devia minimizar isso, né, o máximo. Só que, assim, tem os dois lados, né? Eu entendo que o profissional entra numa coisa automática, tipo, vou ali pro meu plantão. Mas esquece que o plantão dele são várias vidas que ele está ali, é missão. Então, eu não culpo, porque poderia ser eu, né, ali. Mas eu cheguei a comentar com os responsáveis lá, igual, você precisa, do jeito que você fez um treinamento ali para infecção, você tem que fazer um treinamento de humanidade aqui, dizer, ó, são famílias aqui. Aquela mãe ali não estava esperando que o filho dela fosse para a UTI. Eu não estava, apesar de que, quando a pediatra chegou, foi um anjo. Eu já perguntei, me diga o ápiga dele, que é a notinha do bebê. Então, quando ela disse, eu entendi o recado. Eu sabia que ele ia precisar de UTI, de uma assistência. Ele precisou ser ressuscitado, ter assistência, reanimado em sala de parto. Mas eu não ia esperar 26 dias e toda a oscilação que foi. Enfim, imagina uma mãe que não é informada, né? E lá era conversa, e fechava os lixeiros. Enfim, nisso o Luiz tinha uns tremores. Aí ficou uns diziam que era convulsão, outros diziam que não era. A mãe achava que não era e o coração dela também. Porque eram tremores, a gente chama de mioclonia do sono. Eu acredito que seja isso. Apesar de que ele foi medicado inicialmente. Ele teve, realmente, no começo, convulsões de difícil controle. Por isso que ele não pôde receber alta. Mas lá, eu me refiro a lá na frente, sabe? Quando ele já estava perto de alta, não façam cortes em minha fala. Eu aprendi isso. Lá no final, quando já estava evoluindo, ele já nem ficava no leitozinho, assim, mais de urgência. Ele já estava, assim, ó, beirando a porta. Aí ele teve uns tremorezinhos que era exatamente quando tinha iluminação, quando tinha apitos, tal, ou quando ele estava perto de dormir ou perto de acordar. Quando eu dava colo, parava, ia acalmando. E convulsão não se para quando você segura, né? Enfim, resumindo, aí a neuro depois chegou, viu vídeos, avaliou e graças a Deus não era. Mas se esses estímulos fossem mais humanizados, né? Existem profissionais onde o Luiz nasceu que já fazem muito esse trabalho de humanização lá. Eu acredito não é nem por profissional. Eu acredito que é por dia, às vezes a pessoa não está. Só que a missão do profissional da saúde tem disso, né? A gente tem que ter essa sabedoria de deixar os problemas em casa para chegar lá. Isso aqui é muito mais. Eu não posso, né? Mas é isso. Aí teve essa fase, foi isso, aconteceu isso, né? Ele demorou. Aquela história que faltou oxigênio no cérebro dele. Aí ele foi para a UTI, ficamos lá. Lá ele teve uma infecção, teve essa convulsão de difícil controle. E quando difícil controle, aí toma algumas medicações e demora
você tem que dar a medicação. Lá na UTI é assim, eu digo que a gente não vive dias, a gente vive turnos. Então, você dá uma medicação, então você tem que esperar, avaliar um tempo. Aí, depois de tarde, como é que foi? Tá tudo ok? Aí vai ter que voltar para aquela medicação. Aí, a gente volta para a estaca zero. Então, assim, era difícil também, às vezes, as pessoas... Como é que tá? E aí? Não sei o quê. Tinha um lá, não foi muito, eu não sofri muito com isso, com pessoas invasivas. Pelo contrário, eram pessoas que vinham assim... eu vou falar um pouquinho dessa parte, porque senão eu choro, viu? Vinham assim... só para dizer que estou aqui... Estou orando por vocês, assim, foi muito fofinho isso. Pessoas se preocuparam até com o meu estado, assim, que me viram caladinha. Eu estava num puerpério, né? Eu tive uma laceração, foi o parto normal, mas eu não tive esse repouso de, eu vou curtir aqui, meu normal, minhas lacerações e vou passar um remedinho. Era em pé de joelho, porque Deus pedia muito isso a mim. Tive uma infecçãozinha, tive que tomar antibióticos, uma dorzinha. Ninguém dorme, né? A pessoa já não dorme quando o menino nasce, imagina essa situação. Nisso teve essa infecção e PCR, quem entende, o PCR de Luiz, o PCR da gente era para estar assim em torno de 6, mais ou menos. O de Luiz estava 200 e pouco. Nunca esqueço desse dia, porque não dava nada, assim, eles tentavam entender por que vinha essa infecção. Você teve infecção urinária? Eu digo, não tive, não sei o quê. Enfim, até que um exame finalmente deu que era a bactéria, porém eles já haviam dado um antibiótico e aquela expectativa do resultado de baixar essa infecção. Ele ficou mais isoladinho, a gente tinha que usar mais roupas protetoras, enfim. Aí Luiz ficava de frente para o computador dos médicos, né? Aí um amigo médico nosso que tá com a gente desde o começo veio. Vê aí se não saiu o resultado do outro exame, né? Aí a médica tava lá, outro anjo, na frente do computador, olha, saiu. Eu lembro a cena, eu tava aqui, Luiz aqui, o Bessário e Bruno. E a gente só aqui, ó, olhando, entendendo tudo, né? Aí ele deu uma pressadinha, a enfermeira de lá, e todo mundo ficou assim na tela do computador. Aí a pediatra olhou assim e fez, é muita oração, viu? Aí ficou eu e Bruno assim, Aí eles vieram, o PCR de Luiz, assim, muito pouco tempo, tinha 200 e pouco, foi para 9. Que bênção. Então, assim, meu Deus do céu. Enfim, foram só um dos milagrezinhos que vieram acontecendo. Ele usou tubo por um tempo, o tubo foram 13 dias. E foi retirado o tubo dele, e em 12 horas ele estava em oxigênio. Já tinha, porque é um desame, né? Tubo, BIPAP, oxigênio. E aí ficava eu e Bruno assim, olhando o oxigênio. Aí quando o oxigênio caía, eu ficava olhando a saturação dele assim. Tá tudo ok. Não baixou, não vou botar não. Porque para fazer um desmame do oxigênio também, aos pouquinhos. Aí, o palato, né, essa partezinha do céu da boca, da frente, é bem flexível. E o dele ficou um buracão, assim. Aí, só que eu só vim ver depois. Foi Existem muitos anjos, né? Se eu for falar o nome de todo mundo aqui, meu Deus do céu. Esse episódio e vários outros, foi com o Dr. Paulo. Aí, quando ele foi visitar a gente na alta, ele fez, já voltou só da boca dele, né? Eu fiz, a gente não chegou a ver, você comentou. Aí ele mostrou a foto. Ai, minha gente, tava um buraco gigante. Era surreal, assim. E isso ia trazer malefícios para questão orofacial e tudo mais. Tava perfeito quando a gente recebeu a alta. Ele tirou o tubo com 13 dias, a gente recebeu com 26, né? Tá aqui com criança e bebê, tudo é muito rápido também, né? A neuroplasticidade. Enfim, fomos para casa e... Palhaçada. E eu lembrando esses dias, o que eu queria deixar lá? E na volta para casa, na primeira volta, né? Que eu fiquei um tempinho internada, ele ficou lá. Muitas pessoas assim, vocês estavam sozinhos. Eu e Bruno quis ficar, porque para que ia ver assistência lá em casa para as pessoas? Eu voltar para casa, eu ia chegar em casa e ia sem meu filho, que eu acho que é qual a primeira dor? Eu fiz, rapaz, Deus foi muito misericordioso comigo, porque na hora do parto ele veio pro meu colo. Eu não tenho memória que ele foi ambuzado no meu colo, não tenho, eu vi nas fotos depois, muito tempo. Foram segundos ali no meu colo, mas eu tenho ele aqui é uma eternidade. A memória que eu tenho é essa.
Então, eu não tenho essa dor de não ter vindo para mim. Na UTI tiveram muitas coisas, né? Mas ter voltado para casa sem meu filho. E nessa volta, as pessoas perguntavam assim, né? Ah, vocês vão ficar sozinhas nessa volta? Eu digo, mas precisava ser. Eu aprendi na vida da maternidade e hoje eu falo muito aos pais da consultoria de amamentação. Fiquem um pouquinho só vocês. E voltamos eu e Bruno para casa sem ele e foi muito importante pra gente. Tínhamos um ao outro. E é isso. Bruno já veio se mostrando daí, como você vinha falando dele aí. Tenho que exaltar também, porque se eu estou aqui agora, é porque Luiz está com ele. E 70% dos homens atípicos abandonam suas famílias. É verdade. E eu tenho meu companheiro comigo. Aí vamos pular essa parte, já deu, né, mulher? Respira, bebe uma aguinha. É muita emoção, né? A gente reviver tudo, né? Foi um momento muito importante, muitas marcas, Mas não é dor, né? sabe? Aham. Não é dor, é felicidade mesmo. Por tudo que a gente... Cara, eu passei por tudo isso, tô aqui, tô rindo, e ele está lindo, maravilhoso, perfeito. Porque chega uma hora que a gente nunca desacreditou. Eu nunca pensei que meu filho ia morrer, não. Ali. Tá, eu procurei na minha mente esses dias. Mas cheguei a dias de dizer, fora, teve um dia que ele teve uma suspeita de uma outra crise, aí aquela história que regrida, a gente já tá... Eu fui nesse dia certa que ia pra enfermaria com ele. Aí teve essa suspeita, enfim. Aí nesse dia, nunca arriava, até hoje, nunca arriava os dois juntos. Ou era eu, ou era Bruno. Deus é perfeito. Nesse dia, deu uma balançada os dois. Aí eu cheguei lá e Bruno foi... Eu tinha que segurar o acesso, aí Bruno tava segurando, aí segurei que eu tenho que ir ali fora. Aí foi respirar. Aí eu disse, o senhor tá vendo, né? O senhor tá vendo que o tempo já deu, a hora do milagre, bora agir, ó. Estão dizendo aqui que que eu tenho que pedir coisa grande porque o Senhor Deus é grande. Tô pedindo mesmo agora, eu vou botar para pedir mesmo. Nesse mesmo dia, Luiz recebeu a alta e no outro dia a gente tava na enfermaria. Olha só. A confiança na independência do Senhor, né? Agora eu tô no meu limite, Senhor, eu tô no meu limite. O senhor tá vendo aqui, ó. Mas eu falei desse jeito mesmo. O senhor tá vendo, olhei assim pro céu. E nesse dia teve uma conversa com o Padre Pio. E na recepção, o rapaz deu um testemunho muito forte. Eu digo, bora, seu Padre Pio, o senhor tá vendo aqui, o senhor cuida das crianças. Aqui, ó, esse aqui, ó, nem RN deixou de ser ainda. Enfim. Nisso, começamos a batalha das terapias, né? Quando a gente chegou, quando o povo pergunta assim, com quanto tempo ele começou as terapias? Aí eu digo, rapaz, não tinha muito... Ele estava esperto, a gente começava a estimular a sucção. Detalhe, falando de amamentação, tenho que dizer que Luiz saiu no peitinho da amamentação. Começou a sugar lá. Me lembro demais que a sensação que eu tive foi de cosquinha, muita cosquinha. Mães que sofrem no começo. Gente, eu não tive os primeiros dias, minha apojadura não foi com o neném no peito, foi outra situação. O Luiz veio pegar o peitinho com 25 dias, 24 dias. Não, foi um pouquinho antes, mas aí foi quando, né? Então, assim, foi diferente. Cada situação é única. E as pessoas perguntam, né? Quanto tempo ele começou? Eu digo, na UTI, a gente já estava lá estimulando. Mas com 40 dias, a primeira filha dele, Camila, um anjo. Você tem muitos anjos? O céu estava ali ao meu redor, minha filha. Era. Leva ele lá, e foi Camila e Mel. Avaliaram ele, sempre foram muito humanas. A Reab, esses dias eu escutei uma pessoa assim falando, os pais vêm para aqui para tomar café, para descansar. Eu como voluntária, em uma situação, eu como profissional. Como profissional num lugar atípico, né, que cuidava de crianças atípicas. Aí eu escutei, calada, fiquei. Eu disse, sabe por que eles tomam café aqui? Porque é aqui que eles conseguem tomar o café. Quantas vezes? Porque nós tivemos muita privação de sono. Muita. Nada diferente do que qualquer outra criança. Então, quantas vezes a gente... Lá tem umas almofadas bem grandes de estimulação, de terapia ocupacional. Quantas vezes a gente sonhava com essa almofada? A gente se revezava, um cochilava e ficava lá. Quando ele estava de boas com a terapeuta, aí a menina fazia assim...
Aí a gente comprava as cápsulazinhas de café, ou tinha lá também, né? Que a gente levava mais, porque a gente estocava a pau dos cafés das meninas, né? Aí a gente levava o café, lanchava lá, dormia lá, enquanto eu estava nas terapias. Aí as pessoas ficaram assim, não olhei para esse lado, eu digo, a gente tem, para trabalhar nesse mundo, a gente tem que ter um pouquinho. Não é que você, eu imagino. Não imagina. Graças a... foi Larissa uma vez disse, e outras pessoas, quando dizem assim, eu imagino, eu disse, não, você não imagina. Antes eu ficava calada, mas agora eu digo, você não imagina, você não sabe. E eu não estou aqui enfatizando, um sofrimento, um vitimismo, porque outra coisa que eu aprendi na maternidade atípica, eu comecei a ler um livro Longe da Árvore. Comecei e não terminei, que fique bem claro, a pessoa que me emprestou já vai saber. Porque é um livro, ele é desse tamanho, e é um livro tão profundo, assim, ele já mudou tanto minha perspectiva, ele me ajudou a ressignificar tanto tudo, que eu começo a ler numa fase, aí alguma coisa, aí demora um pouquinho a volta, aí eu volto. Eu já tenho outra visão. E ele ensina muito assim, ele mostra que às vezes o sofrimento, essa coitadinha, tá só no seu olhar para mim. Pronto, esse fim de semana, como a gente agora tá morando em Patos, né? O fim de semana aqui, geralmente eu trabalho um pouquinho mais no domingo. Você não descansa nem no domingo. Eu disse, não, eu tá de boa, que lá a gente tem rede de apoio, a gente tá conseguindo treinar, tá conseguindo dormir melhor. Porque como eu tô aqui, aí eu dou o gás, porque lá ainda tô me situando. E de tardezinha eu não coloco paciente, é a hora da gente ficar junto e tal. Mas se diz manhã típica, já é assim, E assim, gente, cada maternidade tem sua batalha. Lógico, vai dizer, não, Ivana, mas tem mais missões. Tem, gente, mas Deus capacita cada um. E acho que assim, toda mãe tem sua coisa. Por exemplo, eu gosto de dar o exemplo da alimentação. Tem mãe que sofre para o menino se alimentar. Que sonhou a vida toda de dar alimentação saudável, mas por N motivos o menino só toma mamadeira, já grandinho. Eu nunca tive esse problema com isso. Assim, deixando claro, como Bruno, eu falei, assim, né, aí Bruno fez. Mérito nosso também, né, Ivana? Tu lembra no começo, porque como ele tinha a hipotonia... O que é hipotonia? Fraqueza nos músculos, ele tem. A sequela de Luiz é na parte motora. Então, ele tem um tônus, a gente fala tônus flutuante. Às vezes ele é espástico e em algumas áreas ele é mais molinho. Vai puxar sua orelha. Vai. Então, ele tem a questão facial e os fonos faziam a terapia e a gente tinha que ir em casa. Então, caía muita comidinha no Luiz no começo. Muito, mas a gente não deixava de oferecer. Caía, pronto. A gente faz até hoje, faz o que tem que ser feito. Maternidade e paternidade é isso. E não estou dizendo aqui que foi fácil, mas eu não estava sozinha, ele também não. Nossos pais, o titio dele, hoje tem uma titia também. Sempre que a gente aprendia algo dos terapeutas, a gente chegava e dizia, para dar comidinha a ele, tem que fazer o ajudo com o lábio inferior, não pode tocar assim, assado. Então, eles respeitavam muito. Tudo que a gente aprendia, que passava, até hoje, é feito. Lógico, os avós agora, né, de vez em quando, olha, tá dando um negócio, um açúcar, um negócio mais da tela, já tá na tela de novo, não sei o quê. Mas faz parte, né? Tem que, a gente, fomos provados também para isso. Mas é interessante você falar, né, da importância de fazer a receitinha direitinho, né? O terapeuta passou, faça direitinho, faz a estimulação certinho, porque a criança só ganha, né? É só benefício para ela. Se for fazer essa terapia só na hora que tá com o terapeuta, né, ele tá muito mais tempo em casa do que... Nem que seja para inibir padrões, porque em casa é difícil. Tem exercícios que, tipo, não rola, eu preciso que ele se alimente. E a gente vai. Tipo, tinha coisas que eu precisava que outra pessoa fizesse. Não era eu. E eu precisava ir trabalhar, por exemplo. Então, eu tinha que aceitar do jeito que ela conseguia fazer também. Eu também precisava do meu filho bem. Então, eu tinha que me perdoar. Não é parar de culpar. Já tem a culpa da maternidade, né? Então, eu tinha que... Mas também isso foi um processo, viu? Isso, pra gente chegar nisso. Mas, pelo menos, inibir padrões, tipo...
Por exemplo, o Luiz, ele faz uma rotação, assim, uma compensação. Para ele tem mais domínio com a mão esquerda, então, às vezes, para ele fazer uma questão motora, ele se concentra assim, com a linguinha assim, aí ele esquece, assim, o lado direito. Aí a gente, pum, traz aqui. Então, essas inibições a gente faz até hoje. A gente não deixava aí os padrões da sequela, né? Enfim, Luiz, é coisa, tá vendo? A pessoa vai falando, entra. Quantos anos ele tá hoje? 2 anos e 8 meses. Vai fazer 2 e 9 agora. Essa parte da alimentação é interessante porque, se você me perguntar o que é mais difícil, assim, das coisas, intercorrências, a gente passou, quando ele fez 4 meses, começou um chorinho, assim, que nada consolava. É até bom falar sobre isso, para as pessoas ficarem atentas. E chorava e eu não via nada. Até que um tio viu ele chorando e embaixo da linguinha dele tinha uma úlcerazinha. Chama-se úlcera Riga-Fede. Até que a gente, no começo, achava que era uma afta, então começou a tratar com afta. E o negócio não diminuía. Ela pode ser causada com dentes neonatais. São dentes que os bebês nascem, né, com os dentinhos. Enfim, não vou aprofundar aqui, que também não... E o prognóstico é retirar esses dentinhos. Só que Luiz já tinha... A gente não sabe, não vai saber nunca. Se esses dentinhos existiram, se, sei lá, se quando colocou o tubo, tirou... Enfim, não sabemos, porque isso só vai aparecer com 4 meses. Ele tem a mucosa bem sensível, oral, intraoral. Enfim, essa úlcerazinha, ela foi crescendo muito. E doía no começo, né? Chega um tempo, que ela fica, não tem a sensibilidade. Mas o prognóstico era retirar os dentes, que isso já me remetia ao que é uma sedação, que tirava os eixos. Até a ressonância dele, a gente esperou até os 2 anos, que foi quando terminava a minha alimentação, que antes não ia servir muito, porque isso era o que assustava muito também, a sedação. Tirar os dentinhos embaixo. Aí, se você pensar a longo prazo, dentinhos, se tem um dentinho ali é porque era para ter. Aí vai ficar um espaço, e isso a longo prazo vai ter que... Como é que vai ser os de cima? Precisa desses aqui para os permanentes saírem. Enfim, toda uma fisiologia aí. E eu só pensando nisso tudo. Enfim, aí a mãe mais conservadora, né? A fisioterapia tem muito disso. Não é a gente negligenciar. Mas enquanto tinha chance, a gente foi atrás. Aí veio outros 1000 anjos. A gente foi em faculdades, pessoas de faculdade. Aqui em Campinas, na Unifip. Amigas odonto. Perfeitas. Fomos na faculdade da UFCG em Patos também. E tínhamos outro caminho, que era a gente tentar usar a laser terapia e o azudo metileno. Eu tinha um laser que eu já atuava, que foi o babado da consultoria começou com a história desse laser. E eu fiz, a gente pode tentar? Pode. E o fono junto. E a gente foi aplicando, eu fazendo uma noveninha ali e tal. Quando eu finalizei essa noveninha, a gente percebeu que começou a regredir. Enfim, essa úlcera que só iria sair se tirasse esses dentinhos, que tinha que, enfim, retirar, tal, se curou com esse laserzinho. Mas foi muito sofrido pra gente, porque a alimentação, peito, eram muitos choros. Já tinha uma privação de sono, que a gente tinha muito. Luiz era de 40 minutos, de hora em hora, e balanço, e peito, e botar na cama, e voltava. E ok. Porque é uma imaturidade cerebral. A gente não pode esperar que um bebê durma horas. Nem queria, porque senão meus peitos iam estourar e sobrar pra mim. Enfim, aí teve essa fase, foi bem difícil. Quando entrou na introdução alimentar, a gente teve que fazer um exame em João Pessoa, um videodeglutograma. E esse exame foi muito forte. Ir para João Pessoa, a gente tem aquela expectativa, mas foi para fazer exames. E esse exame era um raio-x, que era feito com ele engolindo. E era esse exame que ia dizer se a gente ia poder começar a introdução alimentar dele. E foi muito rápido, foi muito tranquilo. Luiz sempre foi muito tranquilo. É outra batalha das mães. Medicamento para engolir as coisas. Luiz, na hora, mamãe, remédio. E pronto. E aí ela disse, estava tudo bem, que podia correr o risco dele, a comidinha estar indo para um lugar errado e para os pulmões ter um broncoaspirar, enfim. Ela disse isso, velho, foi muita emoção mesmo, porque vencemos mais uma batalha da vida atípica, né? E hoje ele come aí tudo que você imaginar, temos os cuidados, os estímulos, coloca no cantinho da boca, mamãe, mastiga, mamãe. Ele tem um cognitivo muito bom. E quando a gente dá o comando, ele atende, né?
Mas as terapias estão ainda. Precisa, né? Não tem como, né? Isso, exatamente. A estimulação precisa. Mas aí como ela falou, de casa, como a vida aqui estava bem corrida, assim, os horários, e eu não estava tendo, a gente inibia, tinha aqueles tempinhos com ele, mas eu não tinha como ser a mãe do Luiz com relação às tarefas de casa, das terapias. E lá em Patos, agora a gente está podendo. As terapias deu uma desacelerada, a gente não está... Todo dia ele fazia terapia, ele ia para a escola no turno, com 1 ano e 6 meses ele foi para a escolinha, e no outro turno ele ia para as terapias, 1 horinha, 40 minutos a 50 minutos, e lá desacelerou um pouquinho, mas assim, a gente está podendo agir, a gente está podendo... E ele não teve um atraso motor. Pelo contrário, ele está querendo falar tudo, se esforçando para imitar tudo. Antes a gente, mamãe, copo, caneca. Aí, às vezes ele ria e às vezes ele repetia. Agora ele, se eu falar, fulaninho, não sei o que, caneca, aí já tenta esboçar o som. E como a Fono diz, a gente tem que validar essa tentativa dele, né? A Fabiana que está aí com a gente. E é isso, essa parte da fala... Vivemos as terapias, só para fechar, Luiz, e meu raciocínio ficar... vemos a parte do andar, né? As pessoas sempre fazem... ele vai andar, vai andar. Eu tomo posse, claro que eu quero que meu filho ande. Mas um dia a gente foi para Larissa, a neuro dele, né? Aí ela olhou assim no fundo do meu olho, que ela assim, olha no fundo do olho a pessoa. Aí fez... vocês criam Luiz, vocês vão criar Luiz, não para ele andar, mas para ele ser feliz. Aí eu peguei aquilo ali, eu digo, é isso. E agarrei aquilo ali, que a gente já trabalhava isso, né? Eu queria o meu filho feliz. O que vier, a gente vai estimular o potencial máximo dele o tempo todo. Respeitando também, né? Porque ele é estimulado demais. Mas é isso. E eu olho para o meu filho, eu vejo que ele é feliz. Então, isso me traz paz. Então, assim, pessoas, não olhem pra gente com uma cara de, ela é tão... Eu trabalho, mas eu amo meu trabalho. O Bruno também gosta do que ele faz. Então, assim, não é sofrimento. A gente tem uma rede de apoio muito boa. E a gente faz o que tem que ser feito, é isso. No fim do meu workshop, eu falo uma frase assim, Santa Teresa d'Ávila. É justo o que muito custa e o que muito vale. E todo o custo, por exemplo, o colo de Luiz, a gente dá cola até hoje para ele dormir. E... 13 quilos. Nem que a gente tenha que se revezar os dois. Mas isso vale muito. Luiz é uma criança confiante. Luiz, ele fica com a pessoa se eu precisar sair. Luiz, ele se interage. Como foi a mudança dele para outra escola? Eu digo, maravilhoso. Com um grande ponto positivo, que é a cuidadora dele aqui, que é outro anjo, outra bênção, foi com a gente para Patos, ela tinha família lá perto. E é outra maravilhosa, porque primeiramente, ela ama o meu filho. E na primeira vez que ela pegou ele, aí o Bruno olhou assim. Foi a primeira pessoa que pegou ele, sem ficar toda troncha, sem saber pegar. Ela pegou firme, soube ajustar ele. Aí olhou o Bruno assim. Fosse pra ser. Aí eu penso na mesma hora, quando eu cheguei para o Bruno e fiz assim. Caramba, se fosse para ter uma cuidadora para Luiz e para a escola, o que tinha que ter, né? Tu já viu uma pessoa na tua mente, aí na mesma hora ele fez, Lani. Aí a gente conversou com ela, ela catou, estamos aí. E ela isso ajudou bastante na interação dele. Mas ele é um menino, tem uma confiança, por quê? Porque ele sabe se ele precisar, ele tem o colo. E nessa frase, é justo que muito custa e o que muito vale. Hoje em dia, está acontecendo de que as pessoas, eu quero que é só a parte do vale muito. Mas o custoso, as pessoas às vezes não estão querendo pagar, assim, não estão querendo se esforçar em algumas coisas, sabe? Às vezes, casei, com 1 ano eu quero ter filho, não sei o que lá. Mas o maternar não é assim. O cérebro do bebê não tem relógio, né? E é isso, já é outra... Outras pautas, assim, a gente vai entrando, né? Um assunto vai puxando o outro, né? Porque tá tudo entrelaçado, como você falou, né? Não tem como. E é até interessante você falando, porque eu acompanho, né? A Ivana, acompanhei todo o processo e vejo realmente, o Luiz é uma criança feliz, né? Até nas terapias, no progresso, tudo dele, você vê que ele está sendo bem acompanhado, ele está feliz, ele não está com dor, não está com sofrimento. Claro que tem uma coisa ali ou outra. Às vezes, faz como parte, qualquer né? outro bebê, tá irritado, dente e tal. E sempre a gente respeitou muito. Eu sempre disse aos terapeutas,
Se tiver 20 minutos efetivo, para mim já valeu. É isso que eu quero. Eu quero que... Ele tem paz de movimento, né? Então, eu quero que meu filho... Ele vai precisar disso para a vida toda. Todos nós precisamos de movimento para ter qualidade de vida, um funcionamento equilibrado aí de tudo. Mente e corpo. Então, se ele vai ter... Mas uma coisa você ainda negligencia, né? A pessoa típica, né? Negligencia, vou voltar. Ele não já nasceu sem essa opção. Então, eu quero que ele tenha amor pelo movimento. Eu não quero que ele chegue aos 18 anos, ou um dia, em nome de Jesus, quando ele estiver independente, dizer, não quero mais fazer. Como eu já escutei. Eu já tinha escutado, como fisioterapeuta, a gente já tinha escutado algumas coisas assim de... Eu não queria ser aquela mãe das terapias louca, que eu quero que meu filho ande, eu quero que meu filho seja feliz. Então, se ele não está evoluindo, não está fluindo hoje a terapia, aí as meninas abraçam. Você quer o quê? Vamos lá. Digo, vamos aí. Tem dia que é para eu estar perto, eu vou. Tem dia que elas fazem, que está tudo fluindo, elas fazem, sai, aí eu fico escondidinha e vamos respeitando. Mas também se chega ao ponto de um choro diferente, que a gente sabe, as meninas sabem, vem, a gente vai, sempre tem, ou eu, ou o Bruno, ou alguém da rede de apoio, geralmente somos nós dois. Então, eu quero que ele se movimente sempre, porque é isso que vai inibir os padrões que a lesão trouxe e trazer qualidade de vida para ele, como para qualquer outra pessoa, né? Não sei lá, quais os movimentos que ele vai querer aí. Tá lá em Patos agora, a gente fez o raio-x dele, tá tudo normal. E vai seguir na ecoterapia, cavalo, ama bicho. Ama louco, ama tanto. Ele é tão destemido, eu criei esse menino muito destemido, que ele quer dar comida, ele dá comida nas vaquinhas dos tios lá, só que ele quer fazer isso com todo o bicho, né? Com todo o boi dos outros que eu nunca vi. Aí a mãe fica com o coração desse tamanho. Mas a natureza, né? Ele interage muito com tudo. E essa questão do quadril, juntando com essa frase, é justo que muito custe e o que muito vale. Luiz tinha uma tendência de não... Como ele não andava, a gente precisava deixar ele posturado para poder o osso fazer a cava do fêmur, certo? Para se encaixar, vamos falar bem assim, grosseirinho. E nisso, Luiz sempre teve um cognitivo muito bom. Então, como toda criança vai chegando ali 9 para um ano, 2 meses, quer andar. Luiz sempre quis andar. E a gente botava ele no chão. Ele quer andar, meu filho? Vamos, o que a gente tem que fazer? Se eu tiver que ser suas pernas, vamos ser. Todo mundo. E nisso, ele queria ir pro chão, só que a gente tinha que andar com a mão na barriga, ele baixinho, a gente tinha que botar a mão na barriga e a mão no bumbum. Porque senão corria o risco de não ter esse encaixe e trazer luxações desse quadril. E eu tava lembrando esses dias, né? Tu me fez ir no baú, mulher. Aí caramba, a gente já passou. A gente tinha um banquinho, teve um tempo que a gente fez um banquinho com rodinha. Meu pai, né, o avô, fez um banquinho com rodinha para poder a gente sentar e acompanhar o Rojão. Ele não parava, ele não tinha freio, ele ia até hoje, né? E a gente passou muito por isso. A coluna aqui, ó. Não doía nas costas? Doía, nada. Queimava. De noite era só misericórdia. E de noite, descansar que horas? Que tem que ter o peito e tinha as acordadas e tudo mais. E todo mundo pegava ele, era assim. Aí o bom é que agora que ele não quer ir para braço mesmo, né? Pô, vai, deixa eu pegar ele. Eu digo, só se você aguentar o Rojão, porque ele é uma criança que quer estar no chão. Aí a pessoa fica 2 segundos com a pessoa e faz, isso é pesado, né? Ele é pesado como toda criança, né? Os comentários que as pessoas fazem que não... Hoje em dia eu e Bruno levam muito na esportiva. Mas tem muitos comentários assim que... mulher, não precisa falar isso. Porque o peso dele não é só por conta do peso em si. É porque como ele é um pouquinho molinho, então a criança molinha... Quando a pessoa desmaia, não fica mais pesada? Aí é isso também. Mas é muito lindo isso também, porque as pessoas estão ao redor. Quando eu falo, porque eu tento falar com um jeitinho. Porque ninguém é obrigado a ser... Eu, como fisioterapeuta, entendi um pouquinho dessa vida atípica. Mas não, nem imaginava, né? E a gente não vê isso nos livros. Tem que ser ensinado. E não adianta chegar com ignorância e dizer, isso é capacitismo. Tem muito. E eu sei que outras pessoas sofrem muito mais do que a gente. Mas a gente tem que tentar ir com um jeito e as pessoas estão acolhendo. Eu tenho amigas que... Um dia eu fiz uns stories falando aí... a gente vai aguentando, né? Comenta só aí, Bruno, mas chega uma hora que história, né? Eu disse,
ensinar, vamos ver. Quem assistir aqui aprender, se aprender um já tá bom. E a gente vai para os lugares, né? Hoje ele tem órtese no membro inferior. Aí, já tá assim, a gente, né? E eu e Bruno, pra gente é muito natural. Botei ele no chão e ir segurando, andando. Tipo, por isso que o preconceito está nos nossos olhos, né? E o povo olha assim pra órtese e faz... Um bichinho. Não, a bichinha ainda faz assim, tem quantos anos? Aí eu... 2 anos. Quando era mais novo, né, ainda dava para confundir as pessoas, né? 2 anos e 9 meses. Acho que a pessoa fica 2 anos. O meu andou com 9 meses, porque tem uma disputa, né? Como se lá, quando ele tivesse com diploma, fosse fazer a diferença. 2 anos, esse menino já era para estar andando. Esse menino tem problema, que é outro, né? Aí... Não tem outro jeito de conversar. No vídeo eu até fiz. Tem tanto jeito de começar uma conversa, gente. Eita, menina, que menino forte. O meu tá, sei lá, gosta de comer. Ele gosta de comer tal coisa. Ou, e aí? Já vai, no caso de Luiz, já vai pra escola? Gosta da escola? Brinca muito? Gosta de brincar de quê? Mas é cultural. Todo mundo que chega faz. Tem quantos anos? Eu sou mulher, pergunta o nome, né? Tem outro jeito de começar uma conversa. Porque chega uma hora que cansa. E assim, quando a gente vai amadurecendo, esses episódios de dor de pai e mãe atípico vai ficando mais distante um do outro. Geralmente, quando a gente passa por uma situação de capacitismo, aí pega um pouquinho. Quando a gente está em lugares que, no começo, por exemplo, para sair com outras crianças típicas. Crianças que nasceram depois de Luiz, que já estavam ali correndo. Ai, que tinha os pais lá, todo mundo... Meu amigo, começou a correr agora. Ave Maria. Aí o Bruno se olhava assim. Eu e Bruno doido que Luiz corresse, né, por aí. E a gente doido para cansar atrás dele, correr atrás dele. Aí a gente, que saco. Conversas de pais típicos são diferentes de pais atípicos. Mas, deixando registrado, que eu vejo muita empatia. Pelo menos sou muito agraciada dos pais típicos ao nosso redor, tem muito acolhimento. E não é bom você falar isso, para a gente aprender, porque a gente não vive isso. Realmente, eles não vivem isso, então a gente dá... Porque aí eles viram um dominozinho, né? Já não faz comigo, não faz com outra mãe. A terapia está em dias, né? Mas já ia perguntar, a terapia tá ajudando? Menina, é justo que muito custa, que muito vale. Deixou o crossfit, foi para terapia. Vamos se movimentar de outro jeito, e assim vai. Então, mas e outra pessoa que não aceitou diagnósticos, né? Que a gente também nunca aceitou, não. Diagnóstico não é sentença, né? Mas, entendem? Isso pode chegar diferente em outra família. Ou então, sempre tem alguém na família, né? Para chegar a conversa faz... parece aquele meme, né? Eu sou mãe atípica e é claro que vão chegar para mim dizendo que tem alguém na família com um problema igual dele. Aí, meu sobrinho é assim. Assim como, amada? Qual o problema dele? Eu disse, nenhum. Eu respondo já rindo. Nenhum. Aí a pessoa fica toda perdida assim. Eu disse, nenhum. Ele é solução. Esse menino aqui é solução, minha filha. Já muitas vezes eu tive que... Aí Bruno é mais na dele, né? Mas hoje em dia ele tá melhor, viu? Eu quem sou mais falante, né? Percebe-se. Mas é importante você falar isso, porque a gente não sabe, né? Não sei, meu filho não teve essa condição, eu não tive esse tipo de, né, de problema, enfim, de causa e tal. Mas se você, quando você fala, quando você ensina, quando você chega e fala, olha, não é assim, fala falar assim. direitinho também, né? Não é? Eu tô aprendendo também. Tem muitas nomenclaturas, tem coisas que eu, como mãe, sou diferente, mas eu não sou atípica. Então, como será que meu filho gostaria de ser chamado? Será que ele se sente bem com esse tom? Até eu posso ser. Oxe, quantas vezes eu não já fiz? Teve uma vez que uma amiga tem um filho autista, nunca vou esquecer. E eu fiz pra ela, eu com o Luiz já. Ele chegou maravilhoso, ela faz acompanhamento com ele. E eu falei, nossa, nem parece que ele tá com... Não parece, isso é... Sim, e aí? Ele tem que parecer, como é que parece, né? Encarando e depois, o quê? Como isso, aí... Isso eu tava no comecinho de Luiz e fui... Aí foi quando a gente vai estudando, me veio logo esse dia. E eu falei com ela depois. Ela fez, que bobagem, não sei o que. Não é bobagem, não. A gente tem que conversar sobre isso e falar, porque vai ficando assim, a gente já tem uma feridinha ali.
Aí quando a gente vai cicatrizando, aí vem. E às vezes vem de pessoas que a gente ama. Porque quando vem gente de fora, é mais fácil relevar. Quer dizer, não sei, acho que depende do dia mesmo. Esse fim de semana mesmo, vem um passando assim, qual o problema dele? Aí eu disse, não é problema nenhum. Aí ele, vai dar certo, ele vai andar. Oh, pronto, aí eu acolho a oração da pessoa, a positividade, vai, em nome de Jesus. Mas ele ficou com uma formiguinha assim, uma pulguinha atrás da orelha. Oxe, ela disse que ele não tem problema, mas ele tem aquele negócio. O que é que ela quis dizer, né? Enfim, vamos plantando. Até porque até quando a gente vê uma outra pessoa fazendo esse tipo, né, ou tendo esse tipo de comentário, fala, ei, não é assim não. Isso. Né, eu não sou mãe atípica, mas eu falo, ei, não é assim não, peraí, vamos ter mais empatia, não é assim que se fala. Isso. E com tudo, homofobia, pessoas hoje, a gente tá tendo muitas pessoas adultas com TDAH, né? Ei, tal TDAH dele, véi, como é que essa... Isso, exatamente. As pessoas que têm... E se você olhar, todo mundo tem uma questão na sua vida, véi. Ninguém tem... A gente vê aí famosos com esses... Tal, vai olhar aí como é que tá a mente desse povo. Não tem muitos que tem que desacelerar, véi. Cada um tem. Então, eu tenho a minha. Se essa é a minha... Ai, meu Deus, que falam assim, cruz, né? Parece pesado. Mas... E as pessoas também acham assim pesado que os filhos vêm com a missão. Acho muito pesado dizer que o menino vem com a missão. Meu filho veio me salvar. Oxi. Meu filho veio e salvar outras pessoas, viu? Porque quantas vezes o povo tá dizendo, tu é muito corajosa, veio às vezes Bruno trabalhando na hora para passar o dia. Luiz não queria ficar quietinho. E a gente optou por não colocar telas. A gente até 1 ano e 6 meses a gente começou a soltar assim, quando a gente precisava comer e tinha hora para sair e tal. E mesmo assim, episódios longos, de longe. E a gente optou por isso. Eu quis pagar por isso, não ter a tela. Eu não queria aquela calmaria do meu filho ali. E eu ia shopping, ia pro centro, botava ele no canguru e ia-se embora. Já teve uma vez, eu ia passar no centro, um senhor saiu de uma loja, um senhor, veio assim, que lindo. E não dava pra ele perceber nada, sabe? Então, aí Luiz olha pro povo e sorri. Só sorri. Eu digo, véi, se Luiz precisava sorrir para aquele senhorzinho, quantas vezes eu tive um afilhado, eu estava num momento bem difícil da vida, e meu afilhado ficava comigo, e ele sorria para mim, e ali salvava o meu dia. Eu digo, já entendi o recado. Vou viver hoje, o Senhor me salvou hoje, eu não tenho amanhã mesmo, né? E Todos hoje... nós temos um propósito, Isso, um sentido. véi. Né? Uns chamam de missão, outros chamam de propósito. Propósito também, eu acredito nisso. E Luiz hoje, meu Deus, eu apresentei ele uma ex-paciente minha. Aí, mamãe, tome a benção. O menino vem com a mão, que é a que ele tem dificuldade, ele já sabe. A gente ensinou a direita por isso também, porque já estimula, lá vai o menino tomando a benção. Pessoa que nunca viu na vida. Aí a pessoa abençoa, eu vou achar ruim. Eu muito mais melhor, pode rezar. Posso fazer, eu sou católica, né? Vai ter um culto, posso fazer uma oração, posso fazer... Eixa, agora, menino, chegue. A religião é o amor acima de tudo. E Luiz tem pregado muito isso. Do jeitinho dele. Né? Ivana, essa sua sensibilidade, né? Tudo que você aprendeu, vivenciou com o Luiz e tal, te ajudou nessa consultoria de amamentação? Bastante. Quando eu estava gestando e fui estudar um pouquinho sobre parto e amamentação. Porque amamentar, a gente tem que se preparar antes. O bebê já nasce com a demanda. Tinha que estar no pré-natal. E eu fui estudar um pouquinho, mas levemente exagerada. Tem uma acadêmica que é adormecida. Aí fui atrás de uma formação. Na verdade, eu ajudei algumas amigas. Na faculdade a gente vê uma pincelada. E eu tinha um laser. Eu sabia atuar para a questão das lesões mamárias, né? Fica dolorido no começo. E eu fui ajudando as amigas, o povo da família. E o retorno delas era muito intenso, sabe? Elas faziam, nossa, você só... Era uma coisa tão... Porque quando a gente tá no puerpério, a gente estar ali sem casca, né? Eu me sinto muito honrada. Em cada casa que eu chego, que eu entro, eu tiro minhas sandálias e eu deixo o mundo lá fora. Não, pode entrar. Eu disse, não, eu quero o mundo, fica aqui fora. Porque é muito íntimo esse momento. Ninguém... fecha as portas para todo mundo, mas eu entro. E ainda pego nos bebês, antes de todo mundo. Aí, elas eram tão gratas. Eu disse, que negócio bom fazer isso. Eu, às vezes, saía do trabalho, batia o ponto de 9 e ia. Só era eu e Bruno no começo. Aí veio minha gestação, fui aprofundar um pouquinho. Aí, como eu falei, eu tinha muito sono, e ela começava a falar, aquela vozinha dela lá, era meio que... Aí eu voltava, eu disse,
Enfim, passou, o Luiz nasceu. Fui muito agraciada. Como eu sempre digo, gente, todo mundo tem sua área a permitir. Eu acredito que Deus permite algumas coisas acontecerem na nossa vida até que aquilo vá tirar algo de bom. Quando aquilo não estiver fazendo bem, ele cessa. Então, tem mulheres que são no parto, o meu parto. Eu nunca pedi, não conseguia pedir um parto rápido. Eu não conseguia, só conseguia rezar assim, Deus me capacita. Eu tive 12 horas de trabalho de parto. E foi ativo pra caramba, o tempo todo. Não foi assim, na hora possível. Foi não, querido. E na amamentação foi muito suave pra mim. Eu não passei por muitas coisas que tive que fazer super ordenhas na salinha de ordenha. Foi babado, peito roxo, porque na época eu não tinha prática. E fiz ordenhas assim loucas, porque pra mim cada gotinha que entrava naquela sonda era saúde que ia pro meu filho. Então eu ficava ali, ele dormia, terminou, eu ia pra sala. Era nesse momento que eu escutava todas as mensagens que vocês mandavam. E eu ficava muito bem. E aí, quando passou mais o turbilhão, aí eu comecei a ajudar um pouquinho mais, com um pouquinho que eu tinha assistido. Aí foram surgindo demandas, coisas diferentes que eu fazia, caramba, não lembro disso. Aí eu ia estudar, aí foi quando eu fiz, não, tenho que ver de novo. Aí eu falei com as responsáveis do Instituto Mami Bem, manda de novo as aulas pra mim. Eu passei por isso, isso e isso. Ela mandou tudo. Eu fui assistir tudo de novo. Foram três fins de semana, de sexta, sábado, domingo. Era um negócio assim, só módulos bem intensos. E aí eu anotei. Aí, minha filha, tem anotação que se eu fechar o olho, eu sei onde é que tá. E aí foi Luiz também. E aí, só que eu acho que Luiz veio mais na empatia. Eu sei, quando no amamentar, eu acho que o que mais pesa, tem a dor inicial. Quando não bem cuidada, ela pode aumentar. Ai, não é para amamentar, é para ser sem dor. Tem dor sim no começo, viu? O mamilo lá que estava bem quietinho, o neném chupando o tempo todo, sugando. Claro que vai ter atrito ali, vai doer um negocinho. Existe. Eu não senti nada. Eu digo, pois cala a boca, porque se é uma sessão, não precisa estar dizendo isso pra vizinha, que a bichinha vai sentir dor e vai dizer, tá errado, alguma coisa comigo. Guarda pra tu, mulher. Oxe, meu menino, desde 2 meses, dorme a noite todinha. Eu digo, desnecessário essa informação, se deu certo pra você, é ótimo. E aí, fui me apaixonando, a rotina bem doida, mas eu bati o ponto em 9 horas, aí as pessoas começaram a me procurar, aí eu fazia, posso ir depois das 9? Porque não tem rotina, né? Numa casa com um bebê recém-nascido. Não, vai ficar muito tarde, pode deixar para amanhã. Eu disse, não, mas eu gosto agora, porque eu sabia que Luiz estava dormindo, algumas vezes eu voltava para amamentar, estava Bruno sozinho com ele, desesperado, com choro, que só o peito consolava. Dormia, eu saía. 9, 10, 11. E as pessoas, inclusive, e também tem outro fator. Se você está com uma queixa até de processo inflamatório ou pojadura, a madrugada o babado piora muito. Então, eu sempre tentava ir antes desse babado. E, nossa, eu chegava, assim, era um sono, mas sabe aquele sono, um cansaço maravilhoso? Tipo, ai, como é bom, quero fazer isso muito, eu queria viver só disso. Se eu tivesse que passar a noite acordada com o Luiz, era o cansaço físico, mas sabe? Aí foi se espalhando. Eu fui aprofundando os cursos, fui sentindo a necessidade de entender sobre frênulos, mesmo não sendo minha área. Eu tinha que identificar, porque a minha responsabilidade como consultora é levar, cuidar, enfim, de todo o processo, de acordo com o objetivo das mães. Tem mãe que quer amamentar 2 meses, tem 6 meses, tem mãe que quer ir até os 2, então eu tenho que alinhar as expectativas dela. Mas eu também tenho a responsabilidade de conduzir a pessoas profissionais de maneira adequada. Eu não posso dizer, essa é muito lindo, eu entrar na casa da pessoa com um fono, com a fisioterapeuta, terapeuta manual, com o odontopediatra, tudo lindinho. Não vou expor uma criança, né, sem necessidade. Então, eu tinha que ter maturidade para dizer, vai na fono primeiro, vê essa musculatura, faz o teste da linguinha assim, com ela, né? Escuta ela, se precisar. Porque, geralmente, o teste da linguinha é feito pelos 2 profissionais. Mas essa parte de motor é muito fono, né? E o odonto fica muito... Todo mundo vê tudo, né? Mas, assim, a parte de anatomia, que faz o cortezinho quando é necessário, é o odonto. Então, vai pro fono. Se precisar, o odonto... vai te guiar, ele vai guiar para o odonto. Vai no odonto, se precisar de fono depois do corte, ele vai te guiar.
E eu senti necessidade disso. Eu disse, vou aprofundar. Eu preciso conduzir direito. Eu vou botar um bebê para sair sem necessidade. Aí, hoje eu bato o olho assim, eu já sei, né, que precisa, que não precisa, mas nunca fecho diagnósticos. E essa história da língua é até engraçada, porque por estar se estudando mais, se acham que os profissionais estão fazendo de todo jeito. Existem situações, mas está se estudando mais, está se tendo mais cautela, estão tendo mais cuidado. Então, assim, procurem os profissionais que estão especialistas nessa área, que dá tudo certo. Que se for especialista, eles vão zelar, eles não vão fazer corte sem necessidade. E aí, fui aprofundar aí a questão do laser, outras intercorrências, dores persistentes. Tinha dores que eu fazia tudo e aí, nada, a dor estava lá ainda. Aí tem a questão sensorial, psicológica, como é que tá assim, eu tinha que ter uma abordagem. Às vezes é uma mãe que não tem como ir para outro profissional. Então, eu tinha que estar preparada para eu dar aquele auxílio, porque ia prejudicar na produção de leite. E foi isso, foi fluindo, juntou com a questão da empatia também com a privação de sono. Eu não tenho dúvidas que Deus permitiu que eu e Bruno vivesse isso, porque eu ia viver muito isso. Então, quando as pessoas chegam tentando se explicar, Ivana, eu tô exausta, eu digo, eu sei, não sigo desgaste. E o que é que a gente vai fazer com isso? Então, eu tento maneiras para ajudar nesse sono dessa mãe, a gente driblar, porque vai ter sono mesmo. E eu preciso que o bebê mame de noite para garantir a mamada de dia. E aí, o que é que eu posso fazer? Aí tem outras medidas, tive que ir para a parte do sono. E é isso, acho que tu vai dizer na hora aí. Eu disse a tu que esses assuntos aqui não tem fim, não. Não, você estava falando aí a questão assim, da comparação, né? Da mãe dizer, eu não senti isso, eu senti aquilo. É interessante quando a mãe tem vários filhos e percebe que todos são diferentes, né? Eu tive 3 e cada um foi de um jeito diferente, né? Cada o pegado no peito foi diferente, né? Hoje, graças a Deus, o último eu tive auxílio, né? Mas o meu primeiro, que hoje tem 23 anos, na época a gente não tinha auxílio, eu só conseguia amamentar 2 meses, assim, com muito sacrifício, né? E como é importante, foi ele com 23, tem uma com 18 e a caçula com 8. Né? Assim, se eu tivesse tido esse apoio, essa instrução, né? Com os primeiros, ela foi a que eu consegui mais tempo amamentar e com prazer, né? O primeiro foi com muito sofrimento. Isso já traumatiza para o segundo. Porque eu não consegui no primeiro. Ou então minha mãe não conseguiu, minha irmã não conseguiu. Ninguém lá em casa conseguiu. Eu digo, tá aí. Você não é todo mundo, Você amada. Não é todo mundo, amada. Vamos entender aqui qual é o teu objetivo. Tem muito disso. A informação, né? E o que tem salvado muito, eu tenho conseguido ter resultados de amamentações leves das mães que estão participando surgiu o workshop, que é juntei informações, foi juntando, acabou que se formou uma aula no pré-natal. Ele é feito em grupo, às vezes, ou então individual. E tem esse workshop é o quê? A gente traz informações que, tipo, o bebê nasceu. Opa, Ivana fez isso e aquilo. Eu não faço uma forma mágica, eu deixo bem claro. É 2 minutos que eu passo falando sobre pega e postura. Porque na hora... Muda tudo na hora H. Então, eu gasto o meu tempo com informação. Para, tipo, eu saber que... Opa, tá diferente isso aqui. Ivana disse que quando acontecesse isso, eu tinha que ir por esse caminho. Ao invés de, tipo, quando o bebê nasceu, amamentou, tal, por exemplo, o bebê não passa por um processo de hibernação quando nasce, você lembra, ele dorme muito no começo, né? Aí tinha muitas mães que faziam, ele não tá mamando, ele só tá dormindo, ele vai perder hipoglicemia, eu disse, calma, tem uma reservazinha energética aí de gordura. Aí tem mãe que faz, ele dormiu muito, mas eu lembrei, aí eu fiquei tranquila, já garanta meu leitinho ali, o colostro, foi informação que... Então, assim, eu tenho tido resultados de amamentações mais leves. Não estou dizendo que essas mães não sentem dor, não tem intercorrência, não precisa de um trabalho multiprofissional, que amamentar é multidisciplinar. Não estou dizendo isso, mas o tempo de sofrimento é reduzido. E a mãe está informada, ela fica mais confiante, mais empoderada. E eu trago o pai. Eu deixo bem claro lá, o pai é protagonista na história. Na hora de fazer uma drenagem. Digo, chega, amigo,
Vem cá, porque eu não vou estar aqui 24 horas. Ei, eu tô nos momentos de glória agora. Tu tá acordado, eu vou dormir. E eu ensino aos pais. Isso também aproxima eles. Em vez de deixar aquela situação tensa do puerpério, da esterogestação, do baby blues, né? Eu falo muito sobre isso. Aproxima, eles passam a ter mais cuidado um com o outro e empatia, né? Então, e só o pai, você trazer o pai para esse meio, ele se sente importante, né? Porque normalmente eu acho que o pai se sente excluído, né? Ah, eu não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer. Então, ele é trazido, assim, para esse meio de ter uma função ali importante. Ele é protagonista, porque eu preciso que a mãe esteja bem. Então, para a mãe estar bem, tomar um banho, lavar um cabelo, dormir, eu preciso, é ele. É tu, ó, é teu colo, ela sabe, ela conhece tua voz, o bebê. Aí ele vai ficando assim. Tem muitos que chegam e faz, o que é que eu vou fazer lá? Diz as meninas, né, as esposas. Aí elas comentam logo no começo, eu digo, deixa chegar o meio pro fim. Aí do meio pro fim do curso eles começam. E se acontecer isso? E isso? Eu digo, tem voz. Né? Tem voz. Aí quando eu vou na casa no pós-parto, aí eles, olha, já fiz aquilo ali. O balanço, o chiado, fiz assim. Ela já tomou banho. Eu digo, que bom. É isso. Muito legal. Muito que bom. trabalho incrível, né? E para te achar, como é que é? Preciso de uma consultoria, Eita. quero participar do workshop, como é que faz? Começar agora. Fomos para Patos em busca de rede de apoio. É engraçado que elas perguntam, o que tu foi fazer lá? Eu quero ter outro. Eu só, primeiro tem backups, tem muita gente maravilhosa aqui. E aí ela falou, o que tu vai fazer lá? Eu digo, minha mãe mora em frente à minha casa. Ela disse, tá entendido, já entendi. Aí fomos para Patos em busca de cuidar de nós, né? Aqui a gente viveu, até os 2 anos a gente focou muito nas terapias, porque até os 2 anos existe algo chamado a mielinização. Então, é muito forte a neuroplasticidade, que é a capacidade do nosso cérebro se adaptar, né? Luiz, eu às vezes até acho, assim, tem muita coisa que Luiz não era para fazer, se não tivesse feito todas as terapias. E a gente foi muito focado nesse começo. Só que tivemos muitos adoecimentos do corpo mesmo, dos pais, e a gente foi lá em busca disso. A gente agora treina todos os dias. Tem dia que falha, né, Senhor? Mas vai em casa mesmo, se mexe. Conseguimos dormir um pouquinho mais, porque Luiz está tendo noites mais prolongadas, dá um cochilo à tarde. A gente tem rede de apoio em lanches, em refeições. A gente não se preocupa com muita coisa. Estamos podendo estudar. O Bruno está estudando para outra área, como eu te falei. Eu também estou podendo aprofundar coisas da amamentação, coisas da terapia manual, que a fisioterapia está comigo sempre. Da dor, que está tudo ligado. Coisas que eu tenho muita vontade de estudar e estou podendo agora. E ficamos lá mais de 15 em 15 dias, a gente vem para cá. A gente vem na sexta, volta na segunda, para as terapias dele, que a gente não encontrou lá e também eu não quero deixar. Usa aqui algumas coisas que... Essa transição é difícil, né? De terapeuta e tal. E eu tenho... Quando eu vejo que eu tenho um parto, alguém me procura um parto eletivo, eu dou uma organizada. Mas Deus tem sido tão providente, porque o workshop é marcado, eu faço encontro com as gestantes, vejo a data prevista, me organizo, mas quando não dá, indico algumas pessoas, mas ainda não precisou ter que ir atrás de uma pessoa. Eu tô aqui no fim de semana, o menino começa a nascer. Olha aí. Essa semana, uma mãe pariu faz 7 dias, aí eu fui dar assistência agora. Quando era 10 horas da noite, aí, Ivana, boa noite. Quando eu olhei, eu digo, eita... Aí, o que foi? Tá tudo em ordem? Nasceu. Disse, meu Deus, eu não acredito. Porque lá a gente ainda está se alinhando com relação aos empregos, né? Então, aqui a gente dá o gás, para lá a gente se organizar. Aí é isso, de 15 em 15 dias. E estou me ajeitando lá também. Entre em contato pelo Instagram, então. Lá tem todas as informações. Lá a gente fala um pouquinho de tudo, né? Da vida de Luiz. Eu não tive vontade e requer muita dedicação, né? Deixar algo profissional. Eu não tive essa vontade. Eu gosto do jeito que é, as pessoas gostam, o jeito que as pessoas vêm da nossa vida real. Sim. A prova é que você chegou com as 3 coisas que estão ali. Nossa família, a amamentação, nosso trabalho e o movimento, né? Eu e o Bruno trabalham com isso. E tem tudo lá. É isso aí. Ivana, só agradecer. Eu que agradeço. Foi Tá ótimo. Eu disse, não me deixa falando sozinha. Puxa, tira, faz pergunta, porque eu não quero ficar assim, ó, falando. Não, mas foi ótimo, Se a gente né? puxasse assunto, a gente ia ficar até 10 Socorro, horas da noite, porque assunto jantar pra mim. assunto você tem, né? E Cafezinho,
assunto bom, né? Que Conteúdo Que bom. bom. Espero que a gente tenha deixado uma sementinha, assim, para as famílias típicas, para as famílias atípicas. A maternidade é um mundo, então, assim, eu estou vendo muitos paizinhos sofrendo é a palavra muito, muito forte. Eu não acho que é esse caminho, mas desinformados com relação ao sono, sabe? Então, se desgastando, não tem sono, não tem uma produção de hormônios adequada, então tá bem difícil, mas é outro mundo. Mas só, assim, passa, gente. Entendam que bebês são imaturos, que todos nós, sendo típicos ou atípicos, temos nossos... Não é obstáculo também, não gosto, não. Eu acho que é nossas demandas e que nos faz melhor. Tudo que a gente passa, o que é que tem de bom aqui nesse negócio? Eu vou acatar. Eu acho que tudo tem um negocinho. Tem uns que tem umas coisas melhores, tem uns que você tem que catar um pouquinho mais. Mas dá certo. Mas tudo a gente encontra algo para crescer, Quer amadurecer coisa melhor e que ser um uma filho? pessoa melhor. Menino não tem, não. É. Aí, inclusive, sobre filhos. Só para eu fechar uma coisa que eu disse, eu tenho que falar um negócio desse. As pessoas olham para mim e muito, assim, mas tu quer ter outro? Mas tu tem coragem de ter outro? Minha gente, filho é graça. Deus me livre, eu dizer assim, esse ano não me mande outro, porque tem Luiz. Meu Deus, eu acho que quando eu tiver outro menino, não vai ter amor. Imagina Luiz com outro Luiz, ou com outro neném. Então, assim, medo não é de Deus. Toda agitação não é de Deus. Então, ele diz, confia em mim. Ele diz no Pai Nosso, dai-me o pão de cada dia, eu só tenho hoje. Ai, Ivana, como é lindo você falando. Não é todo dia que eu lembro disso, não, viu? Eu tento ir buscando, é muito a terapia em dia, como eu falei. Mas é baseado nisso. Isso, quando ai, meu pão de cada dia, foi isso que nos fortaleceu todo esse tempo e até hoje tem fortalecido. Por isso que eu quero muito ter outros. Outros. Ouviram no plural, né? Essa parte Bruno vai pegar também. Maravilha, muito Obrigada, obrigada, meninas. né? Muito obrigada. Por ter Obrigada. compartilhado com a gente. Que Deus abençoe o espaço de vocês, cresçam muito e... Enfim, é isso. Até a próxima, né? Até Até a próxima. quem sabe. Espero que vocês tenham gostado, né? Como a gente amou o papo de hoje. Muito bom, né? Saber da história do Luiz, saber tudo sobre amamentar, sobre as dificuldades, sobre as bênçãos de ser uma mãe atípica, não é? Foi muito bom. Muito Então, bom. Se você gostou, se conhece alguém, então manda, compartilhe. O que mais, Duda? Ativa o sininho, né? É Vamos embora. E vamos embora. Críticas, dúvidas, sugestões, manda pra gente. Porque a gente é diferente. Mas o papo é em mente. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.